20. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. Ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: "Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes." Com efeito, Jesus lhe dizia: "Espírito impuro, sai desse homem." Então Jesus perguntou: "Qual é o teu nome?" O homem respondeu: "Meu nome é Legião, porque somos muitos." E pedia com insistência que Jesus não expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos, pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: "Manda-nos para os porcos, para que entremos neles." Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião. E ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: "Vai para casa, para junto dos teus e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti." Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. Eucate 91. Como Jesus realizava milagres. 91. Como Jesus realizava milagres. Os milagres que Jesus realizava eram sinais do começo do reino de Deus. Eram expressão do seu amor pela humanidade e corroboravam o seu envio. 547 a 550. Os milagres de Jesus não eram uma autoafirmação mágica. Ele estava cheio do poder amoroso de Deus que cura e salva. Através de milagres mostrou que era o Messias e que o reino de Deus começava nele. O amanhecer do novo mundo tornou-se patente quando ele libertou da fome, João 6,5 a 15, da injustiça, Lucas 19,8, da doença e da morte, Mateus 11,5. Com a expulsão dos demônios teve início o triunfo contra o príncipe deste mundo, ou seja, Satanás, João 12,31. Não obstante, Jesus não suprimiu do mundo toda a desgraça e todo o mal. Ele dedicou especial atenção à libertação do ser humano da escravidão do pecado. Importou-se sobretudo com a fé, que ele suscitou através de milagres. Inspiração: Metsi Sanchez. Undefined. Parece uma história de terror, mas nada distante da realidade. Pois, legião são os meus medos, meu orgulho, minha ira, minha prepotência, meu sentimento de insuficiência e também meus complexos e inseguranças. Cada dia eu luto para romper com tudo isso e Jesus sai ao meu encontro na confissão e na Eucaristia, me liberta e me resgata em cada nova queda. Mas também me pede que não permaneça ala, mas que testemunhe os milagres de libertação que emanam do sacrário. Vamos para
nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos, e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite, ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Meus irmãos e minhas irmãs, um homem que morava no meio dos túmulos é o episódio do Evangelho de hoje. Quando o texto diz morava, o termo usado aqui, katoikesis, é o ato de se sentar, de fixar residência. Não diz respeito apenas ao aspecto físico da moradia, mas, acima de tudo, o aspecto espiritual, onde estava a vida daquele homem. Aquele ser humano, ele havia perdido o hálito de vida, não era mais o vivente, mas ele jazia entre os mortos. Sua existência já carregava aquela lápide sepulcral. Você já foi a um cemitério, certamente. Ali é um lugar honroso, de depósito de corpos, que já não tem mais vida. E sobre os túmulos se colocam as lápides com as fotos da pessoa, a data em que ela morreu. Vejam o que o mal fez com aquela pessoa. Ele tirou-a do convívio dos vivos e colocou-a entre os mortos. Aquele homem tornou-se solitário, preso a correntes. Gritava, se feria, diz o texto. Percebam os níveis de comprometimento com o mal e as formas de influência do mal até o estado de possessão diabólica. Porque o demônio não possui alguém da noite para o dia, de uma só vez. São as pequenas concessões que a pessoa vai dando a ele e lhe permitem de apossar das capacidades dessa pessoa, capacidades mentais, intelectuais. E os espíritos malignos, segundo o texto, eram muitos, uma legião, diz. Bem, se os porcos para os quais os espíritos foram expulsos eram aproximadamente 2.000, e considerando que uma legião romana tinha em torno de 3.000 soldados, a dedução que nós fazemos não é boa. Aquele homem tornou-se uma casa de demônios. A expressão é forte, eu sei. Eu não gostaria nem de dizer isso, até porque a doutrina sobre os demônios, sobre o mal, não deve ocupar o centro das nossas pregações, homilias e sermões. É Cristo o centro. Mas não podemos negar o nível a que chegou esse homem. Muita atenção, viu, às sutilezas do demônio no tempo de hoje, porque ele é muito astuto. O final do episódio não é dramático, porque o final do episódio é a vitória de Cristo sobre o demônio, porque Cristo é imperador. Nenhum poder maligno supera o poder de Cristo. Por isso, sirvamos ao Senhor e a ninguém mais, e entreguemos o nosso coração inteiramente ao Senhor, para que o Espírito Santo nos possua e nós façamos em tudo a vontade de Deus. Sobre todos vós desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã com a liturgia diária. Deus os abençoe.